Mas, pelo menos a nível de Moçambique, houve um diálogo, apesar de que não foi depois aprofundado. Mas isso já é positivo, porque nos outros sistemas de avaliação, falo da União Africana, ou nos comitês de direitos humanos relativos aos tratados, o governo apenas elaborava o seu relatório de forma independente. Não é? Nós, ao menos, não tínhamos a oportunidade de sugerir um item a ser igualado. Com o LPU já foi possível. Outra recomendação que foi importante a nível da metodologia do próprio LPU é a questão do trabalho coordenado entre as próprias organizações da sociedade civil. Portanto, o facto de permitir que as organizações possam trabalhar em rede, compilar um documento, é também vantajoso, porque nós harmonizamos as nossas posições e isso nos cria maior facilidade de trabalho em termos de suprir recursos que não temos e mesmo em termos de criação de capital humano. Outra questão que é muito vantajosa no processo do LPU é o facto de ser um processo simplificado. Né? O LPU, eu vou dizer sinceramente, eu conversas com o chefe do Departamento de Direitos Humanos do Ministério da Justiça de Moçambique, ele dizia que, para nós, esse é o processo mais fácil que nós já trabalhamos, da nível das Nações Unidas, e até temos preferência em trabalhar esse processo. Porque o sistema ONU, enquanto sistema de direitos humanos, tem vários mecanismos. Né? E mesmo para nós, enquanto sociedade civil, é muito complicado acompanhar o andamento desse sistema. Quando são cerca de 10 novos comitês de tratados, para nós é muito difícil acompanhar o trabalho desses comitês. Primeiro, porque temos dificuldades a nível de capital humano. Depois, temos dificuldades econômicas. Não é fácil as viagens ir para Genebra para acompanhar uma sessão da comissão, etc. O processo da revisão periódica universal, que acontece de 4 em 4 anos, né, pelo menos dá-nos a vantagem de nós, num único processo, podermos englobar todas as questões que são de direitos humanos e podermos estar focalizados neste processo. Não quero dizer que isso não é importante que atendamos ou procuremos nos inserir nos outros mecanismos de direitos humanos que existem nas Nações Unidas. Mas, sem dúvida, que o processo da revisão periódica universal é, de certa forma, mais simplificado. E a quarta vantagem que eu queria enumerar aqui é exatamente o facto de os compromissos serem assumidos voluntariamente. Então, isso dá-nos aqui uma legitimidade geral do governo de exigir algo que eles voluntariamente se comprometeram, não é? Através daquilo que podemos dizer de poder de embarcamento. Não são questões impostas, pelo menos a nível formal, então, portanto, há uma necessidade de se acompanhar, de se implementar as recomendações. Então, neste ponto, sobretudo o que nós queremos promover aqui é um debate entre nós, como é que nós vamos poder proceder ao acompanhamento das recomendações que lá já estão. Não é? Eu, como disse, nós temos as recomendações, houveram compromissos, mas até agora ainda não estamos a sentir algo que seja um sinal de facto há uma vontade de se implementar as recomendações. Estamos a trabalhar em Moçambique com a questão da Comissão Nacional de Direitos Humanos, para a implementação da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que foi uma das recomendações, mas esse é um processo que já tinha sido iniciado muito antes. Em 2008, Moçambique já estava a preparar uma lei que foi aprovada em 2009 para criar uma Comissão Nacional de Direitos Humanos. Então, estamos a concluir agora, foi uma das recomendações, mas não podemos assumir isso como sendo implementação de uma recomendação que provém do processo da revisão periódica universal. E quais os passos a tomar? O que eu tenho discutido com alguns colegas que são parceiros nossos, é importante que cada país tenha um plano de ação. Um plano de ação, no sentido de ser um plano que vai nortear essa implementação dessas recomendações. E, no plano de ação, né, deve ser um processo de apropriação das recomendações por parte da sociedade civil. Nós temos as recomendações em inglês, né, algumas das quais, mesmo que compreendamos o seu sentido, podemos não compreender o seu alcance,
Portanto, é preciso aqui que se faça um trabalho de apropriação das recomendações, começando por uma tradução, processos de divulgação e processos de discussão das próprias recomendações. Por que é importante discutir essas recomendações? Nós, como sociedade civil, e Emílio diz aqui claramente, agora temos quantas recomendações? 166. Não é? São muitas recomendações, sim, são todas pertinentes, mas nunca é demais, nós também, enquanto sociedade civil, temos um plano que, como é que vamos fazer a advocacia destas recomendações? Em termos de prazo, quais são aquelas recomendações que são prioritárias? Quais são aquelas que são de médio prazo? E quais são aquelas que são de longo prazo? Porque isso também pode facilitar o processo de lobby, não é, junto às entidades competentes. Por exemplo, se um país comprometeu em ratificar os instrumentos internacionais de direitos humanos, algumas convenções, alguns protocolos, naturalmente essa não pode ser assumida como uma recomendação de médio e longo prazo, isso é uma recomendação de curto prazo. Então, quais atividades que nós poderemos desenvolver de imediato nesse sentido? Portanto, é também importante fazer uma avaliação nesse sentido. Bom, neste ano esteve ainda a se discutir sobre o futuro da revisão periódica do Estado. Até junho, quando participamos na última sessão na sessão antiga, na sessão de Moçambique, na revisão periódica do Estado, eu questionava lá como é que vai ser o processo seguinte. Ainda não havia certezas sobre ainda não havia certeza se o processo iria continuar ou não, porque essa foi uma fase pioneira. Mas, efetivamente, o processo do RPU vai continuar e já existe um calendário sobre as próximas revisões. Não é? Eu aqui não consegui baixar o calendário do e-mail que tinha ali, mas posso afirmar com certeza que Angola, Moçambique e São Tomé serão revistos. Aliás, Angola será revista em 2015, Moçambique e São Tomé serão revistos em 2016. Cabo Verde e Guiné-Bissau será antes, né? 2014, exatamente, será em 2014. Portanto, esse é um processo que vai voltar a iniciar em 2013. Agora, a questão que nós temos de nos perguntar é: queremos que os nossos Estados voltem à comissão e falem lá coisas que não são verdades, né? Porque as pessoas que tiveram a oportunidade de participar das revisões, né, acompanharam muitas coisas, várias informações que foi dada que não constituía de facto a verdade. Então, que medidas nós podemos tomar de forma a acompanhar este processo? Né? E eu acompanhei uma experiência muito positiva de um país africano que é bastante progressista, que é as Maurícias. Né? As Maurícias, no ano passado, este ano, aliás, apresentou um relatório de médio prazo. Não é algo que é obrigatório, mas eles, de forma voluntária, apresentaram aos seus pares nas Nações Unidas um relatório de médio prazo em termos da implementação das recomendações da RPU. Eles disseram, até agora, nós, nessa metade do período que temos para implementar as recomendações, nós já fizemos isso. E talvez nós poderíamos procurar trabalhar nos nossos países no sentido de termos ações nesse gênero. Fazer advocacia para, de facto, o governo se cometa a apresentar o relatório de médio prazo e, numa forma mais global, em trabalhar com a sociedade civil nesse processo da implementação das recomendações. Portanto, infelizmente não foi possível trazer de forma específica cada país que tinha sido recomendado, mas creio que nós podemos, o documento está disponível no site das Nações Unidas, nós podemos encontrar esse documento e, a partir daí, iniciarmos um trabalho nesse sentido. Muito obrigado.